Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje continua na carta aos Filipenses, agora no capítulo 2, versículo 16, que é uma continuação e você precisa ler os versículos anteriores para conseguir entender um pouco melhor o que será dito hoje. No versículo 16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem se esforçado inutilmente ou em vão. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você já escutou esse ditado? Nós vivemos num mundo tão escuro que qualquer brilho atrai. E Paulo nos diz que se fizermos tudo sem murmurações, nem discussões, se formos irrepreensíveis e puros, brilharemos como estrelas nesse mundo. Qualquer ato de bondade chama a atenção de muita gente no mundo em que a maldade reina. Está todo mundo fazendo coisas erradas. Então, quando se faz algo bom, chama a atenção porque as pessoas ficam querendo saber, mas por que você fez isso? Se todo mundo está acostumado a fazer daquele jeito. Quando Paulo fala em irrepreensíveis, ele está falando sem culpa e sem falta. Esses adjetivos foram usados para Jó, mas nós conseguimos ver essas atitudes em José, em Daniel, e em alguns outros personagens que não quiseram se dobrar diante do mundo, mas se posicionaram em fazer a vontade de Deus. Puro significa não misturado, não contaminado. Você pode se envolver sem se misturar, sem se contaminar. Você pode ser uma influência. Como diz na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 19, puros em relação ao que é mal. É se abster de coisas erradas. Não é perfeição. É apenas não se contaminar com a cultura, com os costumes, com os hábitos errados. Isso é uma tarefa difícil, uma vez que nós vivemos num mundo de trevas, onde a maioria parece reinar e onde tememos ou temos vergonha de sermos diferentes, onde as redes sociais e os meios de comunicação de uma forma geral não oferecem mais conteúdos puros, edificantes, inspiradores e muito menos cristocêntricos. Então nós somos expostos todo dia a influências negativas. Devemos, como Davi, nos posicionar dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 103, versículo 3. Mesmo que seja necessário você fazer um jejum de redes sociais, de TV, daquilo que você sabe que vai te influenciar de alguma forma. Porque está todo mundo pensando, nós temos essa tendência de também fazermos isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é mais fácil você seguir o fluxo, né? Tá todo mundo indo para esse lado, então é mais fácil você ir. Andar na contramão é difícil conseguir passagem no meio dessas pessoas, você vai receber cotovelada, você vai receber empurrões, as pessoas vão dizer não é para lá, não é para cá, as pessoas vão tentar te parar. Então vai ser difícil, mas é necessário se você quiser brilhar neste mundo, se você quiser ser a luz desse mundo, se você quiser fazer a vontade de Deus. O versículo de hoje diz que o segredo é nos apegarmos firmemente à palavra da vida. Tendo Cristo como nosso exemplo e nos apegando à palavra de Deus, nós pautaremos nossas escolhas e isso nos levará a focarmos no dia de Cristo.
Como diz o versículo de hoje, nós temos que estar com a nossa mente no dia de Cristo. A gente está muito preocupado com o dia de hoje, a gente está preocupado em agradar as pessoas agora, nós estamos preocupados em dar um jeito em tudo ao nosso redor nesse momento. Mas o cristão, ele tem que estar olhando para o dia de Cristo. Ele tem que estar fazendo tudo em função do dia de Cristo. Porque nós não vamos ficar aqui para sempre. E nós não estamos nessa terra para vivermos apenas essa vida. Nós estamos trabalhando para o dia de Cristo, para que a colheita seja grande, para que a gente esteja de pé, para que a gente esteja pronto, para que a gente seja encontrado como irrepreensíveis e puros. E claro que o Espírito Santo colabora muito com isso e ele nos ajuda naquilo que nós não conseguimos. E ele nos dá a força que nós não temos, nos concede o domínio próprio, nos concede a paz, a fidelidade, para que a gente permaneça nesse caminho. Ou você pode escolher viver em vão. Como diz o versículo de hoje, uma vida inútil. Como a maioria, sem propósito e sendo levado pela maioria, se deixando influenciar, fazendo parte da escuridão. Eu escolho ser a luz nesse mundo de trevas, mesmo que isso me custe muito caro. Mas vai valer a pena, porque a glória do porvir não se compara às pequenas tribulações que nós passamos aqui. Problemas todos nós temos, dificuldades nós todos temos, e isso não pode nos parar. Nós devemos continuar avançando e Deus vai provendo aquilo que for necessário para nos manter, para suprir as nossas necessidades e para nos dar a força que precisamos para nos manter de pé num mundo em que o inimigo tenta nos derrubar o tempo todo. O povo de Deus precisa aprender a ser luz nesse mundo escuro. Não é porque está escuro que a gente vai se acostumar com o escuro. A gente precisa iluminar, e principalmente a vida de muitas pessoas que só estão nas trevas porque não conhecem a outra opção, porque ainda não viram ninguém brilhar perto dela. Ninguém levou a luz para elas ainda. Então elas estão acostumadas, acomodadas. Mas no dia que você apresentar a luz, ou no dia que você for a luz, tanto na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, as pessoas serão atraídas. É difícil ver luz nesse mundo de trevas. A gente tem visto muitos crentes iguais a todas as pessoas, fazendo as mesmas coisas, envolvidos nos mesmos erros. Isso, frequentadores de todas as igrejas, sem acepção. Todas elas existem pessoas que estão mais para o lado das trevas do que para a luz. E muitas vezes isso afasta as pessoas de Jesus, porque da forma que é apresentada pela vida dessas pessoas, ninguém quer estar perto dessas pessoas. Então que Deus nos ajude a fazermos a diferença, a sermos cristãos verdadeiros. Para isso, como diz o versículo de hoje, a gente precisa se apegar firmemente à palavra de Deus. Não existe cristão sem Bíblia. Então nós precisamos estar firmados para que a gente tenha como base o assim diz o Senhor. E quando o dia do Senhor chegar, estaremos prontos. E aí a gente vai descobrir que todo o nosso esforço não foi em vão, como diz o apóstolo Paulo. Valeu a pena cada lágrima, cada açoite, cada perseguição, cada cadeia, cada prisão. Vai ser maravilhoso ver os frutos do nosso esforço. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nesta missão? Deus querido, nós não queremos ser trevas. O Senhor já nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Não permita que a gente volte para lá. Não permita que a gente fique igual a todo mundo, mas que a gente faça diferença nesse mundo. Por mais que a tendência é que esse mundo fique mais escuro, por mais que aparentemente pareça que as trevas estejam dominando, mas os teus filhos, quando se posicionarem, eles vão chamar a atenção. O Espírito Santo na plenitude vai acender muita gente. E nós vamos aparecer diante dessa escuridão com uma mensagem diferenciada. E nós queremos
ser essa luz para a nossa família, para os colegas de trabalho, por onde nós formos, até num ponto de ônibus, que as pessoas vejam o nosso rosto brilhando, que as pessoas vejam as nossas atitudes, que as pessoas percebam que nós não somos comandados pelo que o mundo prega, pelo padrão, porque está todo mundo fazendo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. E por isso nós te pedimos, nos ajude, Pai. Nos acenda, para que as pessoas vejam o Senhor em nós. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa nova semana, mas nós queremos brilhar por Ti. Envia a Tua luz. Envia a Tua luz sobre nós, porque o Senhor é o sol e nós somos apenas como a lua, refletindo a esse mundo a luz do Senhor. Que possamos tomar sempre decisões segundo a Tua palavra e que possamos levar outras pessoas a um padrão mais elevado. Nós não somos desta pátria, nós somos de uma pátria superior e precisamos levar o maior número de pessoas para esse lugar. Que por onde nós passarmos, todas as pessoas percebam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.